Bom, na última aula nós falamos sobre o calor, o calor é uma energia em trânsito. O calor vai sempre do corpo mais quente, sempre do mais quente para o mais frio. Nós falamos sobre as escalas de temperatura, que a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Nós falamos sobre o processo de condução de calor, de propagação de calor, que são três: condução, convecção e radiação. Nós falamos também sobre o que é calor sensível e calor latente, tudo isso está no resumo. E nós falamos também o que é uma caloria. Uma caloria é uma quantidade de calor necessário ou de energia para elevar a temperatura de 1 grama de água no intervalo de 14,5 a 15,5 graus Celsius. O que acontece? Nós na última aula fizemos um exercício de escala de temperatura. Aí nós falamos sobre a escala, eu vou chamar aqui de Celsius, que vai de 0 até 100. Daqui para baixo, gelo, sólido, daqui para cima o líquido. Aqui no 0 é os dois, tá? Pode ser o sólido ou o líquido. Nós falamos da escala Fahrenheit, que ela é uma escala, não é de 100, tá? Ela não é de 100. Ela não é 100 aqui, ela não é de centígrado, não é de 100, tá? É chamada centígrada, não. Ela vai de 32 até 212, ok? E aí, por isso, nós temos que fazer uma correlação, tá? Esse com esse, nós vamos resolver esse exercício aí. E o que nós não falamos foi da escala Kelvin. Nós não falamos. Ela também é centígrada também, é de 100, tá? Só que ela não começa no 0, ela começa no 273. O 0 dela é aqui. Na verdade, ela começa no 0. Só que o 0 aqui vai no 100, aqui é 373. O que acontece com esse 0? Esse 0 dela é o 0 absoluto. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Aqui não tem agitação nenhuma de molécula. 0. Ou seja, não tem calor. É o 0 chamado 0 absoluto. Esse 0 aqui, do Celsius, é o 0 que você agasalhado chega a sobreviver e tal. Mas o 0 Celsius, que nós vemos mais comumente, equivale a 273 na escala Kelvin, ok? Então, nós vamos fazer exercícios de transformações. Quando nós fizermos, essa daqui é 180, dessa para essa, nós temos que fazer aquela correlação, ok? E dessa para essa também tem que fazer a correlação. Agora, da Kelvin para Celsius, de Celsius para Kelvin, a diferença é 273, é mais fácil, tá bom? Então, vamos fazer os exercícios. Eu deixei um exercício na última aula, que era transformar 40 graus Celsius em Fahrenheit. Nós vamos resolver ele agora. Vamos lá. Uma pessoa... Essa questão aqui, ela é a mesma que eu deixei na aula passada. A questão era: transforme 40 graus Celsius em Fahrenheit. É a mesma questão dessa. Ao invés dessa falar transforme 40 graus Celsius em Fahrenheit, essa questão fala: uma pessoa ardendo em febre apresenta uma temperatura de 40 graus Celsius. Que valor registraria para essa temperatura um termômetro graduado em graus Fahrenheit? É a mesma questão. Então, eu vou corrigir essa, nem preciso
corrigir a outra que eu já estou corrigindo a questão que eu deixei na última aula, ok? Então, vamos lá. A Fahrenheit, aqui, o Celsius, eu vou botar desse lado Celsius. E desse outro lado, Fahrenheit. A escala Celsius, peraí. A escala Celsius, ela vai de 0 a 100. Vou botar aqui. 0 graus até 100 graus. Essa é a Celsius. E a Fahrenheit vai de 32 até 212. É uma diferença de 180. E aí, ele quer saber quanto que 40 graus Celsius vai equivaler aqui no Fahrenheit. Então, eu vou fazer aquela proporção, eu vou fazer assim, 100 menos 0, sempre assim. E embaixo, 40 menos 0. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Essa diferença aqui a gente sabe que é 180, que é a escala Fahrenheit. 210, perdão. Peraí. É menos 32. 212 menos 32 e embaixo F menos 32. Então, a mesma coisa, sempre a mesma coisa. 100 menos 0, 40 menos 0. Aí eu posso vir aqui e cortar o 0 para facilitar. Desse lado de cá é 180, não é isso? F menos 32. Desse lado de cá eu posso simplificar, eu posso cortar um 0 aqui, ó, para facilitar também, tá? Um 0 desse lado, um 0 desse outro lado. Numerador com numerador pode. E aí, eu vou multiplicar F menos 32 por 1, vai dar F menos 32, e aqui 18 vezes 4. 18 vezes 4 dá 32, fica o 2 e vai o 3. 4 vezes 1, 4, com mais 3, 72. Aí ficou assim, F menos 32 é igual a 72. Eu vou passar o 32 para o lado de lá, do lado 72. Ele era menos, vai passar a ser, para o lado de lá, mais. Então, 72 mais 32, 104. 104 Fahrenheit. Então, a resposta 104 Fahrenheit. Alguns alunos fizeram com uma fórmula. Eu prefiro não fazer com fórmula, ok? Vem aqui, ó, 100 menos 0, o de cima menos o de baixo, depois o do meio menos o de baixo. Mesma coisa do outro lado. Prefiro fazer assim, ok? Porque aquela fórmula, ela vai se adaptar somente para quando for, para cada, por exemplo, Celsius para Fahrenheit é uma fórmula. Celsius para Kelvin é outra fórmula. Existem muitas escalas.
Por isso, eu não gosto... Para cada mudança de uma escala para outra, você tem que ter uma fórmula. Então, eu prefiro não fazer a fórmula. Ok? Lê-se no jornal que a temperatura em certa cidade da Rússia atingiu no inverno o valor de 14 Fahrenheit. Qual o valor dessa temperatura na escala Celsius? Ó, de novo, né? Celsius de um lado, Fahrenheit do outro. Então, aqui o Fahrenheit, vamos botar desse lado de cá, Fahrenheit. Vou botar um F. A gente sabe que daqui ele vai do 32 até o 212 graus. É uma escala, a diferença é 180. 100 graus no Celsius e 0 graus. Bom, agora ele quer que nós calculemos quanto é 14 graus aqui no Celsius. Tá? A mesma coisa. 100 menos 0, 100 menos 0. Aqui, ó, 100 menos 0 e C menos 0 embaixo. Aqui, 212 menos 32. 212 menos 32. Né? O 100 menos 0 é equivalente ao 212 menos 32. O 100 menos 0, né, no caso. E quem é o equivalente aqui ao C menos 0? É o 14 menos 32. Veja bem que vai dar um número negativo aqui embaixo, mas vamos continuar. 100 menos 0 é óbvio, eu acho que não dá dúvida. 100 menos 0 dá 100. Aí vai ficar C menos 0 é C. Vou botar o C melhor aqui. Não vou botar C menos 0, C. 212 menos 32, nós já sabemos da outra questão, que é 180. Agora, 14 menos 32, a gente tem que pegar, vai dar um negativo, porque o 32 é maior e o 32 é negativo. Então, vai ficar 12 menos 4, 8. Tirou 1 emprestado, ficou 2, então aqui ficou 18. Ora, se ficou 18 e 180, eu posso cortar aqui, aqui vai ficar 10, tá? 10. Ah, perdão, menos 18, não é isso? Então aqui é menos 10. 180 menos 18, dividido. Então vai ficar assim, menos 10C, porque eu vou multiplicar cruzado. E aqui embaixo, como ficou 1, 100 vezes 1, 100. Então, a minha resposta vai ser... Eu vou mudar de sinal, eu vou mudar aqui, ó. Vou passar para positivo e esse aqui para negativo. E eu vou cortar um zero aqui, ó. Então, C é igual a menos 10. Menos 10 o quê? Graus Celsius. Determine na escala Kelvin a temperatura correspondente a 122 Fahrenheit. A escala Fahrenheit, ela vai, a diferença dela, a variação é de 180 graus e da Kelvin é de 100. Então precisa fazer, porque a variação não é igual. Uma é 100 graus de diferença e a outra é 180. Então, temos que fazer aqui o nosso cálculo. Ok? Então, tá. Então, aqui, essa daqui eu vou chamar Fahrenheit.
e aqui Kelvin. Então tá. A Fahrenheit nós sabemos que aqui é 32 e aqui é 212. Agora, a do Kelvin, ela vai de 273 até o 373. No Celsius, a do Kelvin equivale a 0 graus. Por que 273? Porque o 273 negativo, ele seria aquela temperatura onde o grau de agitação, teoricamente, porque nunca se chegou a esse valor, mas pelos cálculos, esse é o valor que o grau de agitação das moléculas é zero, nenhum, ou quase nenhum. Bom, então ele quer saber aqui quanto é que é 122 na Kelvin. Então, nós vamos fazer aquela mesmo 212 menos 32. Vamos lá, aí vamos aqui no 122 menos 32. Igual, aí vamos, equivalente 373 menos 273. E o equivalente aqui, K menos 273. Olha, aqui essa aqui nós já sabemos que a escala ela tem uma diferença de 180 graus. Agora, o 122 menos 32 vai dar 90. 373 é a escala, é 100. E aqui é K menos 273. Ó, 0 pode cortar com 0. 18 por 9 dá 2. Então vai ficar 2, 100, e aqui K menos 273. Então vai ficar, multiplicando o cruzado, nós vamos multiplicar o 2 pelo K e o 2 pelo 273. 2 vezes K, 2K. 273 vezes 2, 6, 14, 5. Dá 546. Então aqui é menos. Menos 546. E do lado de cá, 100 vezes 1, 100. 2K é igual, eu vou passar para o lado do 100, o 100 está do lado de lá. O menos 546, que vai passar a ser mais 546. 2K é igual a 646. K é a metade dos 646. Ou seja, 646 dividido por 2. K é igual a 323 graus kelvins. A questão 4 e a 5 são mais fáceis, porque você vai passar de escala de 100 para 100. Então, não precisa fazer aquela correlação. É só uma escala Celsius. Para você achar a escala Celsius, você escreve, ou melhor, vamos começar pela Kelvin, né? Para você achar Kelvin, vou botar K, é só você pegar a Celsius e somar com 273, que é o zero começa no 273 na escala Kelvin. Então, ele quer passar, determine na escala Kelvin. É só você pegar a temperatura, que no caso é 27, colocar aqui
e somar com 273, porque ela começa no 273, só isso. Então, 27 mais 273 dá 300 graus Kelvin, tá? E aí, tem aqui a número 5. Uma pessoa mediu sua temperatura com um termômetro graduado, encontrou 312. Qual o valor na temperatura Celsius? Você sabe que para você, nós fizemos na outra questão, que para você achar Kelvin, tu pegava o Celsius e somava com 273. E para você achar Celsius, passa 273 para lá, vai ficar K menos 273, que era mais, é igual ao Celsius. Então, a fórmula é Celsius é a K menos 273. Como a escala Kelvin, ele dá na questão ali, 312 Kelvin. Então, você bota o 312 menos 273. 312 menos 273, 12 tira 3, dá 9. Ficou 0 aqui, porque pediu emprestado. Pede um emprestado 10, 10 tira 7, 3. Pediu emprestado aqui, ficou 2. Então, resposta 39, aqui é menos, né? 39 graus Celsius. Então, resposta 39 graus Celsius.